Pessoal, vamos lá. A gente está aí no módulo recursos humanos, né? Continuamos aí nesse período de pandemia, então precisamos ainda aí seguir as normas do pessoal da saúde. Então ainda estamos em isolamento. Aos poucos estamos retomando aí as atividades. Espero que em breve a gente possa estar junto, mas até que isso seja possível, a gente tem que dar continuidade por aqui, tá ok? Hoje, pessoal, a gente vai dar uma frisada só no que a gente viu a semana passada. Vocês lembram? O que é RH, que é o mesmo que é recursos humanos, né? Eu passei para vocês que é o departamento que possui como objetivo básico o recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, administração de cargos e salários, gerenciando assim os recursos humanos de uma empresa. Vimos também que o RH ele subdivide aí, né, em três componentes: o comportamental, o estratégico e o DP. E que nessa apostila a gente vai tratar apenas do comportamental e do estratégico. Que o DP a gente vai ver de uma forma separada, porque ele é um pouquinho mais complexo. Então a gente vai ver o módulo especificamente de departamento pessoal, tá ok? Vimos também a evolução e ascensão do RH, que no início da Revolução Industrial se valorizava a mão de obra, ou seja, o esforço físico, o trabalho braçal. E só a partir de 1930, né, meados de 1930, com o surgimento da teoria das relações humanas, que começa a se valorizar o capital humano e começa a se introduzir tudo isso aí que a gente vê na imagem, ó. Treinamento, o cuidar, né, a saúde da pessoa, o integrar, né, colocar pessoas com deficientes, né, dentro das empresas, capacitar elas para trabalhar de acordo com suas capacidades, comunicar, recompensar, né, orientar, desenvolver. Então hoje a gente vê tudo isso aí inserido dentro de um RH. Estimular, avaliar, selecionar, isso tudo faz parte dos recursos humanos de uma empresa. Tá ok? E dando continuidade na nossa segunda aula, hoje a gente vai ver sobre as habilidades e competências de um bom profissional, tá? E aí, vocês vão ver que muitas vezes, quando vocês buscarem na literatura, vai estar falando do profissional de administração. Mas tudo que eu coloquei aqui para vocês hoje, eu acho que engloba qualquer profissional, principalmente o profissional de RH, tá? Uma vez que ele mexe diretamente com as relações humanas. Segundo o escritor americano Robert Cates, existem três tipos de habilidades básicas, ou seja, que são essenciais no dia a dia de todo profissional, seja ele da área de RH, administração, gestão, etc. Igual eu falei com vocês, são elas habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. A gente vai ver uma por uma agora, tá joia? Vamos lá. Primeiro, habilidades técnicas. São os conhecimentos, métodos e equipamentos necessários para a realização das tarefas que estão dentro do campo de sua especialidade. Por exemplo, a habilidade técnica de um gerente de vendas compreende em conhecer os produtos, suas aplicações, preços de vendas, canais de distribuição, cliente, mercado, técnicas de vendas, etc. É aquilo que o nosso amigo GSI sempre fala, né? É o 360 graus. É você ter conhecimento daquela área que você trabalha, tá? É você saber o que você está fazendo, tá ok? E adquirir conhecimento cada vez mais para estar apto a trabalhar com aquilo, tá joia? Quais são as habilidades humanas? Abrange a compreensão das pessoas, suas necessidades, interesses e atitudes. A expressão da habilidades humanas compreende a capacidade de entender as pessoas, liderar pessoas e trabalhar com pessoas. É a forma de como se trabalha com as pessoas, ou seja, habilidade de conduzir, motivar e comunicar-se de maneira eficaz, tanto dentro como fora da organização. Ou seja, são nossas relações interpessoais, tanto dentro da empresa como fora da empresa. É a forma como a gente
chega até o outro, tá ok? E isso é muito importante, principalmente porque hoje a maioria das empresas fala em trabalho de equipe. Então, como que você vai trabalhar em equipe se você não sabe lidar com o outro? Então, isso é uma das principais habilidades, tá ok? Eu acho que todo mundo tem que trabalhar essa habilidade aí. Ela é uma das mais importantes para mim, tá joia? Habilidades conceitual. Envolve a capacidade de compreender e lidar com a complexidade de toda a organização. Usar o intelecto para formular estratégia. Ou seja, pessoal, quando você vai trabalhar numa empresa, vocês vão ver, né, ou para quem aí já trabalha, que geralmente eles passam lá uma cartilha de todo o funcionamento da empresa. Então, assim, principalmente para quem vai fazer uma entrevista de emprego, eu já vou dar até uma dica. Pesquise o que a empresa faz, sabe? Porque logo quando o profissional está lá dentro da empresa, por exemplo, dentro de uma entrevista, né, muitos dos recrutadores de RH perguntam se ele já sabe o que, que a empresa faz, por que, que ele está buscando trabalhar naquela empresa. Então, a habilidade conceitual requer criatividade, planejamento, raciocínio, entendimento do contexto. É você saber o que acontece dentro da organização. É tipo assim, ó, não é só porque você trabalha na recepção que você não vai saber o que, que a empresa produz lá na linha de produção, entenderam? Então, assim, você tem que saber tudo que se passa dentro da empresa, tá joia? Então, capacidades conceituais é reconhecer questões complexas e dinâmicas, examinar fatores numerosos e conflituantes, resolver problemas de forma adequada, rapidez e correção, porque muitas das vezes tem um probleminha dentro da empresa que o outro não sabe resolver, mas você sabe, mesmo que não seja do seu setor. Então, por isso que você tem que ter conhecimento de tudo, tá ok? Dando seguimento, a gente vai ver agora as competências. Além das habilidades apresentadas, né, que a gente acabou de ver, independente da área que você atue, é necessário o desenvolvimento de três competências. São elas: conhecimento, perspectiva e atitude. Vamos lá ver elas? Conhecimento. Compreende em tudo que aumenta a capacidade intelectual do indivíduo, seja pelas experiências, conceitos, formações, etc., mas que são duráveis, ou seja, mutáveis, pois o ser humano ele está em constante aprendizado. Sendo assim, há uma necessidade de se atualizar constantemente, como se fosse um ciclo de PDCA. Para quem já me acompanha um pouco, eu já dei essa atividade PDCA dentro da sala de aula. Planejar, fazer, verificar e agir. Ou seja, pessoal, a nossa vida é um ciclo constante, né? Hoje muito se fala em aprendizado, chama-se, deixa eu lembrar aqui, neuroplastia. O que que significa neuroplastia? É a capacidade do ser humano de aprender. O ser humano aprende desde 2 a 5 anos de idade até 80, 90 anos de idade. A capacidade do cérebro é ilimitada, a gente está sempre em constante aprendizado. Basta a força de vontade do ser humano. Então, isso que é o conhecimento, é tudo aquilo que você vai adquirindo ao longo da sua vida e que você, né, vai colocar em prática, que é o nosso próximo item, né? Opa, pulou aqui, deixa eu voltar. Perspectiva, né? Que é o nosso segundo item, que é o colocar em prática o que o profissional adquiriu de conhecimento. Ou seja, pessoal, essa daí, né, já é meio que um clichê, né? Clichê é aquilo que se é falado diretamente. Não adianta só aprender, não adianta só teoria, você tem que colocar em prática, tá? Então é fazer o conhecimento valer, diagnosticando situações e percebendo oportunidades que as pessoas comuns dificilmente vão identificar. Então isso que é perspectiva, né? Tá dentro aí da nossa segunda competência, tá ok?
E nossa terceira competência é a atitude. Essa competência abrange o ato do funcionário de não ficar na mesmice, ou seja, em uma zona de conforto, mas sim sempre buscar inovação, sendo inconformista, empreender, etc. e tal. Ou seja, pessoal, a gente está vivendo isso agora, né? Porque muitos profissionais que estavam acomodados naquilo que fazia, não tinha perspectiva de outras coisas, foi obrigado ao quê? A se inovar, a buscar novas formas de trabalho, sabe? É aquilo que eu passei para vocês no final do nosso último módulo de secretariado sobre as novas formas de trabalho de pandemia. É isso daí, ó. É ter atitude de não ficar parado, de ficar só reclamando que as coisas não caem do céu, tá ok? É buscar, é fazer diferença, tá joia? Espero que essa aula tenha valido muito, porque essa aula tem muito conteúdo bacana, tá? Assistam ela uma, duas, três vezes e daqui a pouco eu encaminho atividade para vocês. No mais, um abraço.